meus amores, eu sou a Andy e hoje é dia de dar uma nova chance para um autor que eu não gostei. Há um tempo atrás eu trouxe aqui para o canal esse quadro que eu pretendo manter de forma fixa, vai depender se vocês gostarem ou não, onde basicamente eu dou uma nova chance para autores que eu não gostei. A primeira vítima foi a senhora Colleen Hoover, já tem um vídeo aqui no canal. Caso vocês ainda não tenham assistido, eu vou deixar aqui no card e também no box de descrição para vocês irem conferir se finalmente eu gostei da Colleen Hoover, tá, gente? E foi uma experiência interessante, então eu decidi dessa vez trazer para aqui um autor cuja minha primeira experiência foi bem decepcionante, que é o Joel Dicker. Eu tenho essa edição aqui de O Enigma do Quarto 622, que é um livro muito indicado, que as pessoas gostaram horrores. É um senhor livro, tá, gente? Ele é praticamente um calhamaço. É um calhamaço, tem mais de 520 páginas. Então, a minha primeira experiência com esse autor foi muito decepcionante. Talvez tenha a ver com a minha expectativa, que estava muito grande, ou com o livro escolhido também. A minha primeira leitura desse autor foi A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. E, gente, que desastre! Nossa, foi muito frustrante. Eu fiquei o livro inteiro muito entediada e eu só li até o final, porque eu achei que tinha alguma coisa de surpreendente com o final para as pessoas amarem tanto esse autor. Mas confesso para vocês, assim, que eu fiquei muito decepcionada com aquele livro. E é claro que eu decidi, então, agora dar essa nova chance para esse autor com esse livro que parece, assim, ser um primor de suspense. Eu não vejo ninguém falando mal desse livro. Então eu acredito que vai ser uma boa escolha para esse quadro aqui do canal. Então vocês vão me acompanhar agora lendo esse livro e vendo se finalmente a minha experiência com esse autor vai ser boa ou não. E se vai valer a pena eu dar uma nova chance para esse autor. E eu espero muito de coração que esse livro não seja um desastre completo. Vim atualizar vocês sobre a leitura de O Quarto 622. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que eu tô extremamente surpresa com o quanto eu estou envolvida nessa história, gente. E é engraçado porque a narrativa aqui é muito diferente da narrativa de O Caso Harry Quebert. O que por si só já me surpreendeu muito positivamente. Eu tô lendo esse livro muito rápido, já tô na página 200. E eu tô extremamente curiosa pro que vem em seguida, fazendo altas teorias sobre o que vai acontecer. E já, assim, com muitas suspeitas. E o engraçado desse livro é que ele vai revelando as coisas muito devagar. E é uma coisa difícil em livros grandes, principalmente de suspense, o autor conseguir te prender e você não sentir que ele tá enrolando. Mas aqui nesse livro, eu tô presa desde o primeiro capítulo, sabe? Em nenhum momento eu me senti entediada ou senti que o autor poderia ter agilizado as coisas. Eu tô simplesmente curtindo muito esse livro aqui. Então, basicamente, em O Quarto 622, a gente vai ter duas histórias que se entrelaçam, tá? A gente tem o escritor, o editor dele, que é o Bernard, que além de editor, é um grande amigo, faleceu. E ele decide que ele vai escrever um livro em homenagem a ele. E aí, no meio da escrita desse livro, ele tem um relacionamento amoroso com a vizinha, eles vão ter um romance ali. Só que esse romance vai terminar, ele vai ficar arrasado e aí ele vai pensar que ele precisa espairecer. E ele se lembra de um hotel muito famoso nas montanhas que o Bernard gostava muito de ir. Então ele vai para esse hotel para tirar umas férias. E chegando nesse hotel, ele já se depara com um mistério. Esse hotel não tem o quarto 622. Ele tem o quarto 621, o quarto 621B e o quarto 623. E é claro, ele como escritor fica muito curioso em relação a isso. E conversando com uma hóspede desse hotel, que é a Scarlett, eles descobrem que, na verdade, houve um assassinato nesse quarto 622. Então esse quarto realmente existiu. Só que eles aí tiraram esse 622 e colocaram o 621B para meio que esquecer o que tinha acontecido ali, tá? Meio que espantar os curiosos, né? E eles descobrem que esse assassinato nunca foi solucionado. E eles pensam o quê? Iremos investigar, vamos descobrir o que aconteceu
E o escritor vai escrever um livro sobre isso, sobre esse enigma, sobre esse quarto 622. Então, basicamente, a nossa história começa aqui. Só que nós temos flashes do passado, de alguns dias antes desse assassinato acontecer, contando a vida e o dia a dia dos personagens que estão envolvidos neste assassinato. E o engraçado é que a gente não descobre o nome de quem foi assassinado, tá? O que deixa a gente ainda mais curioso, tá? Então, aqui a gente vai ter esse núcleo de personagens, onde basicamente todos os personagens envolvidos têm algo a ver com o banco Ebenezer, tá? Que é um banco super famoso, né? Muito reconhecido. Há um ano atrás, o presidente desse banco faleceu e ao invés de passar a presidência de pai para filho, como sempre acontecia até então, ele decidiu que agora quem vai decidir a presidência é o conselho através de votação. Então a gente tá aqui alguns dias antes desse assassinato, no momento final em que eles estão escolhendo quem vai ser ali o presidente do banco, tá? E aí a gente tem duas pessoas nessa parada, né? Que é o herdeiro desse falecido presidente, que é o Ebenezer, e a gente tem o Levi. O Levi, ele é ali um dos consultores financeiros do banco, ele atrai muito cliente, ele tá assim em um momento muito bom da carreira dele, mas é claro que o nosso herdeiro ali tá confiante de que é ele que vai ser escolhido, até que ele descobre que, na verdade, o nome que eles estão colocando como novo presidente é o Levi, o seu rival. Então ele vai fazer o quê? De tudo para poder ser eleito presidente, tá? Então ele arma um monte de planos ali para conquistar os votos desse conselho. Então, a gente vai ter aqui muitos personagens desse núcleo que estão envolvidos e a gente começa a perceber que a maioria desses personagens não são quem eles dizem ser ou estão escondendo algo. E isso deixa a gente muito curioso para saber por que esse personagem tá ali, por que ele está fingindo, que segredos esses personagens estão carregando. Então a gente vai ter o Ebenezer, a gente vai ter o Levi, a gente vai ter esses 3 membros do conselho, a gente vai ter a esposa do Ebenezer, que tem um envolvimento com o Levi, então assim, eles são rivais até nessa questão amorosa. A gente tem a empregada do Ebenezer, então a gente tem esse núcleo aí de personagens que aos poucos vão aí deixando umas migalhas e algumas sementinhas, às vezes até de discórdia na nossa cabeça. E aí eles vão ali revelando algumas coisas pra gente tentar montar esse quebra-cabeça e solucionar esse mistério. Tem sido um livro muito interessante, que tá me pegando de jeito. Eu tô muito curiosa e o mais engraçado é que eu tô mais curiosa pra descobrir quem foi assassinado do que o próprio assassino, sabe? E eu tô mais envolvida em descobrir quem é quem nesse livro, quem tá falando a verdade, quem não tá, o porquê dessa pessoa tá no local que está, do que no final em si, sabe? E isso é incrível. Eu tô me divertindo muito, eu tô muito envolvida e eu tô muito surpresa com isso e ao mesmo tempo muito feliz. Então já tô imaginando que esse livro vai ser 5 estrelas. Sério, gente. Sério. Pensa numa leitora feliz. Sou eu. Esse livro aqui, meus amores, eu não sei nem o que dizer, só senti. Eu finalizei o Enigma do quarto 622 e eu fui grandemente surpreendida por essa história como um todo, assim. A escrita, o desenvolvimento, os plot twists, o final, eu fiquei assim muito feliz. Eu fiquei muito satisfeita. Esse livro é incrível, assim, eu tô tentando achar um defeito e não tô conseguindo achar, sabe? Quando você chega no meio dessa história pro final, você fica muito intrigado e cada vez mais frenético pra saber o que tá acontecendo. E aí, foi uma surpresa quando eu descobri finalmente quem foi assassinado. E aí, o fato de ser essa pessoa fez eu mudar algumas teorias que eu tava fazendo na minha cabeça sobre o assassino. E aí, chegou num momento em que eu pensei, não, o autor não vai jogar isso. E ele jogou. E foi incrível, sabe?
Um adendo que eu tenho que dizer pra vocês é que quase no finalzinho, pouco antes da revelação, eu acertei quem tinha sido o assassino. Mas mesmo assim, quando revelou, eu achei maravilhoso. Porque a forma como o autor desenvolve essa história e as peças se encaixam é uma delícia. Esse livro é muito sobre a trajetória, sabe? É muito sobre o leitor se conectar com a história e ir montando esse quebra-cabeça. E mesmo que você tenha todas as peças, né? Ainda assim você é surpreendido porque a história é incrível, tudo se encaixa de uma forma muito gostosa. Teve um detalhe desse livro que infelizmente eu não posso dizer pra vocês, mas teve uma coisa apenas aqui em relação a um desenvolvimento assim que me deu uma leve assim sensação de que talvez não tivesse sido perfeito, mas a história não precisa ser perfeita, sabe? E o livro é maravilhoso, assim. Eu cheguei no final, assim, surpresa. Eu finalizei esse livro, eu fechei esse livro com uma sensação de... Eu não sei explicar, mas com uma sensação de... Eu venci, sabe? Eu tive uma trajetória incrível e eu li um livro extraordinário e essa é a melhor sensação que um leitor pode ter quando ele finaliza uma história. É um dos melhores livros que eu já li. Eu fiquei, assim, realmente muito surpresa. É um livro muito grande, né, gente? Esse é um livro de suspense que tem 526 páginas. E é muito difícil num livro grande assim, o autor não se perder, sabe? O autor desenvolver de uma forma que o leitor tá sempre atento, sempre curioso, sempre querendo um pouco mais, sabe? É muito fácil num livro grande assim, o leitor ficar um pouco entediado em certos momentos e o leitor ter aquela sensação de que tem páginas a mais no livro. E esse livro aqui eu não senti isso em nenhum momento, sabe? Tudo foi incrível. Eu tava sempre muito intrigada, sempre muito conectada com a história e sempre querendo um pouco mais. E foi surpreendente essa história pra mim. E como eu falei com vocês, aqui a gente tem uma história dentro de uma história, sabe? Então a gente tem os momentos com o nosso escritor, né, que é incrível, dessa trajetória dele, investigando esse assassinato, escrevendo o seu livro e falando sobre o seu editor. A gente tem essa investigação e a gente tem as coisas acontecendo, sabe? Como se você estivesse ali vendo desenrolar até chegar ao assassinato, sabe? E assim, os personagens são incríveis, a teia que esse autor formou é incrível, tem muita intriga, tem muitos segredos a serem revelados, e cada página, assim, é uma surpresa diferente e é uma sensação, assim, extraordinária. Eu realmente tô muito impressionada com o quanto eu gostei dessa história e principalmente o fato de eu ter gostado tanto da escrita e da forma como o autor decidiu contar essa história, sabe? Porque é muito intrigante, é muito diferente. É um livro único, assim. Eu fiquei muito, muito, muito feliz por ter amado esse livro e por ter feito essa leitura. Porque se dependesse da minha primeira experiência com esse autor, eu não pegaria mais nada dele para ler. E que bom que eu finalmente fiz essa leitura, que eu dei mais uma chance para esse autor. Porque nesse livro aqui, eu dou nota 10 para a escrita do Joel Dicker. Eu simplesmente fiquei fascinada com a forma como ele escreveu esse livro. Foi um livro que eu li muito rápido, que eu achei a escrita, assim, incrível. Teve momentos, assim, que eu tava, assim... Gente, é genial, sabe? Que escrita genial, sabe? Que decisões narrativas incríveis, que personagens incríveis. Então, assim, realmente... É um livro que foi 5 estrelas pra mim e eu tô muito, muito feliz, assim. Eu não sei nem o que dizer pra vocês, sabe? Leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. Se você gosta de suspense, se você não gosta de suspense, talvez você goste desse livro, porque esse livro, ele tem tudo e mais um pouco, sabe? Ele é maravilhoso, um tchutchuco, assim, e realmente é um livro que provavelmente eu vou reler e... Toda a experiência de leitura com esse livro foi muito boa. É isso, meus amores. Não tem como eu entrar mais na história desse livro sem dar um mega spoiler pra vocês. E eu acho que o mais incrível desse livro, dessa leitura, é você ir pra essa leitura sem saber muita coisa, sabe? Pra você ser surpreendido por tudo que o autor vai trazer,
por todas as formas dele de entrelaçar as histórias, de montar esse quebra-cabeça para o leitor. Então eu acho que o ideal é vocês realmente irem sem saber muito, para serem surpreendidos como eu fui. E mesmo que vocês acertem o final, ainda assim, vocês vão amar esse livro. Porque mesmo eu tendo acertado, claro que eu acertei mais pro finalzinho, foi pouco antes mesmo do final ser revelado, né? Mas ainda assim, mesmo sabendo, eu achei incrível, sabe? Então, é um ótimo, ótimo livro. Só leiam, vocês não vão se arrepender. E no mais, eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.